Livro dos Monstros, episódio de hoje, Aarakocra e Aboleth. Ou em inglês, Aarakocra e Aboleth. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. O monstro Aarakocra, ou Aarakocra em inglês, tem uma aparência humanoide, ou seja, duas pernas, um tronco, um braço, uma cabeça, só que misturada com águia. Então, suas pernas são de águia, tem asas de águia nas costas, tem um tronco com braços, nas mãos tem 4 dedos e a cabeça é uma cabeça de águia. E todo o corpo cheio de penas, ou uma plumagem. Aarakocras alcançam o vórtice uivante, uma tempestade interminável de poderosos ventos e rajadas de chuva que envolvem o tranquilo reino de Aqua no plano elemental do ar. Fazendo patronos aéreos, esses humanoides similares a pássaros guardam as fronteiras ventosas de seu lar contra invasores do plano elemental da Terra, como gárgulas, seus inimigos jurados. Inimigos do mal elemental. A serviço dos duques do vento de Aqua, Aarakocras patrulham os planos em busca de templos de mal elemental. Eles espiam as criaturas elementais malignas e também lutam contra essas criaturas e depois relatam aos duques do vento. No plano material, Aarakocras criam ninhos nos topos das mais altas montanhas, especialmente em picos próximos de portais para o plano elemental do ar. De tais alturas, Aarakocras vigiam em busca de sinais de incursões elementais, assim como por ameaças que aparecem no seu plano natal. Os Aarakocras preferem viver suas vidas como o vento, aliviados e sempre em movimento, ainda que eles tenham que vigiar uma região por anos se isso for necessário para protegê-la contra as incursões do mal elemental. Os Aarakocras não possuem conceito de fronteiras políticas ou de propriedade privada e o valor de gemas, ouro e outros metais preciosos significam pouco para os Aarakocras. Aos olhos deles, uma criatura deve usar o que é necessário, então jogar fora o que restar ao vento, para que outros usem. Busca pelos 7 estilhaços. Os duques do vento de Aqua vêm de uma raça de seres elementais chamados Vaati, que há muito governam diversos mundos. Uma criatura chamada de Rainha do Caos surgiu e iniciou uma guerra interplanar contra o governo Vaati. Para combater a ameaça, 7 heróis Vaati combinaram seus poderes para criar o poderoso Brasão da Lei. Em uma batalha contra o maior general da rainha, Mishka, o Lobo-Aranha, um Vaati matou Mishka ao empurrar o bastão contra ele como uma lança. O bastão se despedaçou em 7 estilhaços que se espalharam pelo multiverso. Os Aarakocras buscam sinais das localizações dos pedaços com o intuito de reconstruir o que agora é conhecido como o Bastão das 7 Partes. Tá aí. Essa é a história da criatura do monstro Aarakocra. Como você pode perceber, dá para pegar essa história e começar uma aventura a partir desse ponto, em busca dessas partes do bastão. Antes de eu passar para o bloco de estatísticas, tem um box, uma caixinha de texto que diz o seguinte: invocando elementais do ar. 5 Aarakocras, a até 9 metros entre si, podem invocar magicamente um elemental do ar. Cada um dos 5 deve usar sua ação e movimento durante 3 turnos consecutivos para realizar uma dança aérea e devem manter a concentração enquanto o fazem, como se estivessem se concentrando numa magia. Quando todos os 5 tiverem terminado o 3º turno de dança, o elemental aparecerá em um espaço desocupado até 18 metros deles. Ele é amigável a eles e obedece aos comandos falados por eles. Ele permanece por 1 hora até que todos os seus invocadores morram, ou até que qualquer um de seus invocadores dispense-o como ação bônus. O invocador não pode realizar a dança novamente até ter terminado um descanso curto. Quando o elemental voltar ao plano elemental do ar, qualquer Aarakocra até 1,5 metro dele pode retornar com ele também. Que legal! Agora então, o bloco de estatísticas da Aarakocra. É uma criatura, um monstro humanoide médio, com a tag Aarakocra e alinhamento neutro e bom. Pelo menos a maioria, certo? Classe de armadura 12, pontos de vida 13 pontos, se desloca 6 metros e voa 15, então bem mais rápido voando do que andando.
Sobre os atributos de força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, ele tem todos os valores mais ou menos na média, que é a média de 10, mas a destreza é um pouquinho maior, 14, e a sabedoria também fica em segundo lugar com 12. A Aarakocra tem um bônus na percepção de mais 5, então ela é mais atenta, consegue perceber criaturas se escondendo com maior facilidade. Ela tem os idiomas Aarakocra e Auran, que é o idioma dos elementais do ar. E o nível de desafio é 1/4, 50 de XP. Ela tem uma habilidade especial chamada Ataque de Mergulho. Se o Aarakocra estiver voando e mergulhar pelo menos 9 metros em linha reta em direção a um alvo, então atingi-lo com um ataque corpo a corpo armado, o ataque causa 3 ou 1d6 de dano extra ao alvo. Legal. E por que fala ataque corpo a corpo armado? Porque em suas ações ela tem 2 tipos de ataque. Ataque com garra e o ataque com uma azagaia. O ataque com garra é um ataque corpo a corpo, que se atingir um alvo adjacente a ele causa 4 de dano cortante. E o ataque com a azagaia é um ataque à distância com arma, que pode ser feito também de perto, né, adjacente, ou à distância, e se acertar, causa 5 de dano e o dano é perfurante. Ideia de aventura. Esse é o momento que eu reflito sobre o monstro que eu acabei de ler para você e sugiro uma ideia de aventura que possa ser extraída da história ou até das estatísticas do monstro. Então imagine o seguinte: os aventureiros estão ou numa cidade, ou numa taverna, ou até em trânsito indo para algum lugar, e de repente eles recebem a visita de uma criatura humanoide com aparência de águia, toda machucada, andando, chegando perto de vocês, tentando se comunicar, e é uma criatura que não fala comum, então ninguém consegue entender. Já tá aí o primeiro desafio de tentar se comunicar com essa criatura que é neutra e boa. E aí, se tiver um personagem na equipe que tenha habilidade em história e queira fazer um teste, o mestre pode entregar uma informação sobre os Aarakocras ou as histórias que eles têm por trás. E aí a criatura, usando ali a sua azagaia, começa a rabiscar no chão ou na madeira, mais ou menos um círculo, como se fosse um círculo de invocação. Ela aponta para ela, desenha os 5 em volta do círculo, ou seja, ela conta a história de que talvez eles tenham invocado um elemental do ar, e talvez esse elemental do ar, por algum motivo, foi controlado pelo mal elemental. E aí o elemental do ar atacou os outros Aarakocras, e como eles têm 13 pontos de vida, ou seja, um nível de desafio 1/4, não é tão difícil para o elemental do ar eliminar todas as Aarakocras. E aí, uma delas sobreviveu, fugiu do local em que estava e encontrou ajuda nos aventureiros. Agora, os aventureiros têm que ajudá-la, ou encontrar o elemental do ar, ou avisar alguém de que alguma coisa está sendo fora de controle, porque ela está com problema, o Aarakocra está com problema e não consegue voar mais porque a asa ficou machucada, porque não consegue se comunicar, perdeu o contato com outro plano. Então, só nessa parte já dá para começar uma aventura. Talvez tenha que ir em busca dos 7 estilhaços, talvez um dos estilhaços seja a forma de solução para o problema que está acontecendo. E aí você pode desenvolver toda uma campanha envolvendo mal elemental. E aí pode ter viagem para outros planos. Os aventureiros podem arranjar uma forma de voar, depende do nível deles, eles podem ter acesso ou não a magias de voo, ou eles podem ter acesso a artefatos ou itens que permitam ele voar por um tempo, poções, pergaminhos, são formas de você pegar às vezes aventureiros de nível baixo e permitir que eles façam coisas mais grandiosas. Ou se quiser jogar uma aventura de nível mais alto, também é possível. Agora, essa é a minha ideia de começo de aventura com base num monstro do livro dos monstros do D&D, 5ª edição. Agora é a sua vez de escrever a sua ideia com base nesse monstro. Para isso, você pode acessar o nosso fórum, lá no site do rpgnext.com.br, e lá tem um campo lá, ideias de aventuras com base em monstros, e lá dentro já deixei criado o fórum da Aarakocra. Se você acessar, você já deixa a sua ideia de aventura escrita lá dentro para o pessoal poder ler, e eu também. E o link direto para esse fórum, se você não quiser fazer o caminho que eu falei agora, está no post desse episódio. Agora vamos para o próximo monstro, que é o Aboleth, ou em inglês, Aboleth. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext.
A aparência de um abolete é de um peixe fora d'água, com a aparência daquele alien na sua fase de estoura-peito. Então imagina um alienzinho estourando o peito de uma criatura, só que do tamanho de um cavalo. Ele possui uma boca cheia de dentes, 3 olhos um em cima do olho na frente, e o resto do corpo dele, além de uma cauda, possui alguns tentáculos. Antes da chegada dos deuses, os aboletes espreitavam nos oceanos primordiais e em lagos subterrâneos. Eles chegaram com suas mentes e tomaram controle das formas de vida florescentes do reino mortal, fazendo dessas criaturas seus escravos. Sua dominação os torna similares a deuses. Então, os verdadeiros deuses apareceram, esmagando o Império Abolete e libertando seus escravos. Os aboletes nunca esqueceram. Memórias eternas. Os aboletes possuem memórias impecáveis. Eles passam seus conhecimentos e experiências de geração em geração. Então, a injúria da derrota deles pelos deuses permanece perfeitamente preservada em suas mentes. A mente dos aboletes são preciosos conhecimentos antigos, relembrando de momentos da pré-história com perfeita clareza. Eles tramam pacientemente e intrincadamente através das eras. Poucas criaturas podem conceber a extensão dos planos de um abolete. Deuses no lago. Os aboletes habitam ambientes aquáticos, incluindo abismos oceânicos, lagos profundos e o plano elemental da água. Nesses domínios e nas terras adjacentes, os aboletes são como deuses, demandando veneração e obediência dos seus subordinados. Quando eles consomem outras criaturas, os aboletes adicionam conhecimento e as experiências de suas presas às suas memórias eternas. Olha que legal. Os aboletes usam seus poderes telepáticos para ler a mente de criaturas e descobrir seus desejos. Um abolete usa esse conhecimento para ganhar a lealdade da criatura, prometendo satisfazer tais necessidades em troca de obediência. Dentro do seu covil, o abolete pode, posteriormente, usar seus poderes para enganar os sentidos, fornecendo às criaturas, como seus seguidores, a ilusão das recompensas prometidas. Caramba, fantástico. Inimigos dos deuses. A queda do poder dos aboletes está escrita com total clareza em suas memórias impecáveis, pois os aboletes nunca morreram de verdade. Se o corpo de um abolete for destruído, seu espírito retorna para o plano elemental da água, onde o novo corpo se funde a ele ao longo de dias ou meses. Putz, ferrou, hein? Em última análise, os aboletes sonham em destituir os deuses e recuperar o controle sobre o mundo. Os aboletes tiveram incalculáveis eras para tramar e preparar seus planos para uma perfeita execução. Já deu a perceber que a criatura é pancada, né? Forte. Agora sobre o covil do abolete. O covil de um abolete em lagos subterrâneos ou nas profundezas rochosas do oceano frequentemente é cercado pelas ruínas de uma antiga cidade abolete caída. Um abolete passa a maior parte de sua existência submerso, emergindo ocasionalmente para lidar com visitantes ou adoradores dementes. E quais são as ações de covil que ele possui? Quando estiver lutando dentro do seu covil, um abolete pode invocar a magia ambiente para realizar ações de covil. No valor de iniciativa 20, quebrando toda a sequência de iniciativa, o abolete realiza uma ação de covil fazendo um dos efeitos a seguir. São 3 tipos de efeitos que podem ser escolhidos. O primeiro, o abolete conjura força fantasmagórica, nenhum componente material é necessário para essa magia, em qualquer quantidade de criaturas que ele possa ver, que ele possa ver, até 18 metros dele. Enquanto mantiver a concentração nesse efeito, o abolete não pode realizar outras ações de covil. Se um alvo for bem sucedido no teste de resistência ou se o efeito terminar para ele, o alvo ficará imune à ação de covil força fantasmagórica do abolete pelas próximas 24 horas, apesar de tal criatura poder escolher ser afetada. Um segundo efeito é: poças de água até 27 metros do abolete formam marés agarradoras. Qualquer criatura no solo, até 6 metros de tais poças, deve ser bem sucedida num teste de resistência de força com dificuldade 14, ou será puxada 6 metros para dentro da água e ficará caída, a condição de caído. O abolete não pode usar essa ação de covil novamente até ter usado uma ação diferente. E o terceiro efeito possível, a água no covil do abolete magicamente se transforma em um condutor para a ira da criatura.
O Abolete pode afetar qualquer número de criaturas dentro da água que ele possa ver até 27 metros dele. Um alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 14 ou sofrerá 7, 2d6, de dano psíquico. O Abolete não pode usar essa ação de Covil novamente até ter usado uma ação diferente. E, além das ações de Covil, existem os efeitos regionais. A região contendo o Covil de um Abolete é deformada pela presença da criatura, o que cria um ou mais dos seguintes efeitos, que são outros 3. Superfícies subterrâneas a até 1,5 km do Covil, 1 milha mais ou menos, de um Abolete fica viscosa e úmida e se torna terreno difícil. Então, essa é uma indicação de que talvez você esteja chegando perto de um Abolete. Segundo efeito regional, fontes de água a até 1,5 km do Covil ficam sobrenaturalmente poluídas. Os inimigos Abolete que beberem dessa água vomitarão dentro de minutos. Realmente tá cheio de Abolete por aí, hein? E terceiro efeito regional, com uma ação, o Abolete pode criar uma imagem ilusória de si mesmo até 1,5 km do seu Covil. A cópia pode aparecer em qualquer lugar onde o Abolete já tenha visto anteriormente ou em qualquer lugar que a criatura enfeitiçada pelo Abolete possa ver atualmente. Tem um efeito de enfeitiçar aqui, vamos descobrir já já. Uma vez criada, a imagem dura enquanto o Abolete mantiver a concentração, como se ele estivesse se concentrando em uma magia. Apesar da imagem ser intangível, porque é uma ilusão, ela se parece, emite sons e se move como o Abolete. O Abolete pode sentir, falar e usar telepatia na posição da imagem como se estivesse presente naquele local. Se a imagem sofrer qualquer dano, ela desaparece. Por fim, se o Abolete morrer, os primeiros 2 efeitos desvanecem dentro de 3d10 dias, ou seja, aqueles efeitos de água viscosa e úmida, tipo tornando um pântano a região, e as fontes de água contaminadas, poluídas. Existe uma nota sobre o Abolete como se alguém tivesse escrito num pedaço de papel, e a nota diz o seguinte: poderia ser que os Aboletes são mais velhos do que os deuses, que antes das criaturas divinas, os divinos, serem criaturas divinas, tais horrores moldaram o multiverso? Tá aí um pensamento que faz arrepiar a espinha. E quem deixou essa nota escrita é um tal de Vakir Zekir Gitzerai, filósofo e autor da obra The Far Realm, o Reino Distante. Real yet unreal. Real, no entanto, irreal. Agora, então, indo para o quadro de estatísticas do Abolete. Como você já percebeu, é uma criatura extremamente poderosa. É uma aberração grande, com alinhamento leal e mau. Sua classe de armadura é 17, uma armadura natural. Pontos de vida 135, isso é bastante. Um deslocamento lento, de 10 pés, 3 metros, mas a sua natação é de 40 pés, 12 metros. Sobre os seus atributos, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, apenas a destreza é um valor abaixo da média, que é 9. O resto é tudo forte. Força 21, constituição 15, inteligência 18. Então extremamente forte, extremamente inteligente. Sabedoria 15 e o carisma 18. Então imagina o poder de influência dessa criatura. Ele tem bônus em testes de resistência de constituição, inteligência, sabedoria. E olha que interessante, aquela ideia dele comer, consumir a criatura e saber muita informação, acumular informação. Isso dá pra ele uma perícia de história de mais 12. E a percepção dele, pela sabedoria alta, mas não só isso, por todo o conhecimento que ele adquire, percepção de mais 10. Uau! Não bastasse isso, ele também tem visão no escuro de 36 metros, são 120 pés, é distante pra caramba. E claro, a percepção passiva de 20. Imagina se aproximar de uma criatura dessa sem ser percebido. Sobre os idiomas, tem o dialeto subterrâneo, o Deep Speech, e consegue usar telepatia até 120 pés, que são 36 metros. E o nível de desafio é 10, fornecendo 5.900 XP. Então é um bom nível de desafio. Ele tem uma característica chamada anfíbio, ou seja, o Abolete pode respirar ar e água. Ele também tem uma nuvem mucosa. Quando estiver submerso, o Abolete fica envolto por um muco transformador. Uma criatura que toque o Abolete ou que atinja ele com um ataque corpo a corpo, estando até 1,5 metro dele, ou seja, adjacente, deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 14,
E se fracassar nesse teste, a criatura fica adoecida por 1d4 horas. A criatura adoecida só pode respirar sob a água. Tá ferrado. E mais uma característica é a sondagem telepática. Se uma criatura se comunicar telepaticamente com o Abolete descobre os maiores desejos da criatura se o Abolete puder vê-la. Nossa, imagina o que não fazer sabendo esses maiores desejos da criatura ao conversar com ela de forma telepática. Caramba! Isso se você for o mestre, claro, e estiver controlando o Abolete. Estou falando com o mestre, não com o jogador. Porque o personagem do jogador tá ferrado. Sobre as ações. Ataques múltiplos. O Abolete realiza 3 ataques de tentáculos. E, falando então sobre o ataque de tentáculo, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 9 para atingir, o alcance de 3 metros, o dobro de um ataque convencional corpo a corpo, e apenas um alvo ele pode mirar. Se acertar, causa 12 de dano ou 2d6 mais 5 e esse dano de contusão, pancada. Se o alvo for uma criatura, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 14 ou ficará adoecido. A doença não causa nenhum efeito por 1 minuto e pode ser removida por qualquer magia que cure doenças. Então, se você estiver num combate por 10 turnos, tá tranquilo, né? Após esse 1 minuto, a pele da criatura adoecida se torna translúcida e viscosa. Nossa! A criatura não pode recuperar pontos de vida a não ser que esteja submersa, e a doença só pode ser removida por cura completa ou por outra mágica de curar doenças de nível 6 ou superior. Você já está ferrado se passou esse minuto e não conseguiu passar naquele teste de resistência. Quando a criatura estiver fora de um corpo de água, ela sofre 6 ou 1d12 de dano de ácido a cada 10 minutos, a menos que a pele dela seja umedecida antes de 10 minutos se passarem. Oh, que legal essa doença, hein? Muito bom. Além desse ataque com tentáculo, também tem o ataque com a cauda, que é um ataque também corpo a corpo, mais 9 para atingir, o alcance também de 3 metros, apenas um alvo. Se acertar, 15 de dano ou 3d6 mais 5 dano de contusão. Ou seja, a cauda causa mais dano, só que o tentáculo pode trazer um problema bem maior para a criatura, porque ela pode ficar doente. E a última ação que o Abolete tem é uma ação chamada escravizar. Olha só, 3 vezes por dia pode ser utilizado. Depois ele tem que fazer um descanso longo para poder recuperar. O Abolete afeta uma criatura que ele possa ver até 9 metros dele. O alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência e sabedoria com dificuldade 14, ou ficará magicamente enfeitiçado pelo Abolete até que ele morra ou esteja em um plano de existência diferente do alvo. Nossa, tá ferrado. O alvo enfeitiçado está sob o controle do Abolete e não pode realizar ações. E o Abolete e o alvo podem se comunicar telepaticamente um com o outro a qualquer distância. Sempre que o alvo enfeitiçado sofrer dano, ele pode repetir o teste de resistência. Ah, pelo menos isso. Se for bem sucedido, o efeito termina. Não mais de uma vez a cada 24 horas. O alvo também pode repetir o teste de resistência quando ele estiver a pelo menos 1,5 km de distância do Abolete. Eu fico imaginando, numa cidade poluída, que está cheia de água poluída e cheia de Abolete, ele pode estar controlando os políticos daquela cidade. Olha só que plot de narrativa, hein? Show! E claro, como você já deve ter percebido, essa é uma criatura lendária. Então ela possui ações lendárias. O Abolete pode realizar 3 ações lendárias escolhidas dentre as opções abaixo. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. O Abolete recupera as ações lendárias gastas no começo do turno dele. É muito roubado isso, né? Então quais são as 3? O primeiro, chicotear com a cauda. O Abolete realiza um ataque de cauda. Aí você fala, pô, mas é só isso? Mas ele tá fazendo fora da vez dele. Tá fazendo no final do turno de outra criatura. Detectar. O Abolete realiza um teste de sabedoria, percepção. Lembrando que isso consome uma ação para qualquer criatura em combate. Então aqui ele pode fazer como uma ação lendária no final do turno de outra criatura. E o dreno psíquico, que custa 2 ações lendárias. Uma criatura enfeitiçada pelo Abolete sofre 10 ou 3d6 de dano psíquico e o Abolete recupera uma quantidade de pontos de vida igual ao dano sofrido pela criatura. O desgraçado ainda pode causar dano e recuperar pontos de vida no turno dos outros. Imagina que foda que é essa criatura. Ideias de aventuras. Bom,
E eu já deixei algumas dicas no episódio sobre ideias e aventuras, mas eu vou elaborar ela melhor aqui nesse momento. A minha sugestão seria então, os aventureiros começam numa cidade grande, onde existe esgoto a céu aberto, existe rio poluído, uma cidade que não está preocupada com essa questão de saúde, de saneamento básico, ainda mais no mundo medieval. Mas aí não era um problema, quer dizer, não era um problema tão grande, algumas pessoas ficavam doentes, como era de se esperar, mas de repente muitas pessoas começam a ficar doentes, mais do que o normal. E aí isso chama a atenção do regente da cidade, de quem é que cuida da cidade, para que alguma coisa possa ser feita, para que o pessoal possa investigar, por exemplo, os esgotos. E basicamente vai ser uma aventura num ambiente de dungeon, só que a dungeon, nesse caso, serão aqueles caminhos de esgoto. Lá dentro vai poder ter ratos, vai poder ter homens-ratos, outras doenças, outros perigos, talvez um crocodilo gigante. Mas o mais interessante é que pode ter por trás dessa poluição, ali embaixo, até um grupo de malucos, de cultistas, e um templo subterrâneo que eles estão cultuando uma criatura que é exatamente o Abolete, só que os aventureiros não conhecem. Então parece uma coisa meio cutulesca, né? Uma criatura, tem uma estátua de pedra ali, cheia de limo, sujeira, tá quebrada, enfim, ou é uma coisa muito antiga que pessoas fizeram na época e agora tá embaixo da cidade. A cidade foi construída em cima de algum templo antigo, há muito tempo esquecido. E aí esse culto tá rezando pra essa criatura, pra esse Abolete, ou a Abolete já influenciou essas criaturas com o poder dela, ou ele apenas influenciou uma delas e essa uma pessoa influenciada pelo Abolete está conseguindo persuadir outras pessoas a passarem pro lado do culto. E aí eles começam a fazer coisas malignas, apesar de não serem pessoas malignas, mas pros aventureiros talvez sejam, e aí fica aquela dualidade, puxa, eu matei um inocente ou não matei, será que eles vão lutar e vão matar, vão lutar com cultistas ou não? Pra depois descobrir que por trás de tudo isso existe uma criatura, um Abolete controlando, só que ele não tá ali. Como o poder dele tem um raio de 1 milha, ele pode estar distante, embaixo da terra, numa caverna, dentro d'água, no lar dele, ou no novo lar que ele encontrou, e aí tá afetando essa cidade ali próxima. E como a Abolete é uma criatura de nível alto, um nível de desafio alto, se for aventureiros de nível de desafio baixo começando uma aventura, talvez eles tenham que primeiro resolver o problema da cidade, para depois descobrir que existe um Abolete, o Abolete não precisa aparecer de imediato. E aí eles vão evoluindo, e aí eles partem depois uma missão para tentar descobrir o que é que tá por trás dessa criatura, eles aí encontram pistas para essa caverna, enfim, chegam lá na caverna, e aí eles podem ou não lutar com o Abolete, aí vai de você, vai da sua história. Talvez eles encontrem aquela ilusão que ele cria quando os aventureiros estiverem um nível baixo, e aí eles não conseguem ter um contato direto, enfim. Então imaginem as inúmeras possibilidades de aventura só com a descrição do Abolete. E mais uma vez, vou repetir, acesse o fórum lá no site do rpgnext.com.br e também deixe escrito a sua ideia de aventura com base no monstro Abolete. Beleza? Se você tiver dúvidas sobre as regras do D&D, quinta edição, envie um e-mail para mim, para rafael47@rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Não se esqueça de compartilhar esse episódio para que mais pessoas possam ouvir, e isso ajuda no projeto. E não deixe de acessar o nosso PicPay do RPG Next em @rpgnext. Se você entrar com o código promocional RPGNext, tudo junto, e se você fizer uma compra no cartão de crédito, você ganha de volta os primeiros R$10 gastos. Ou seja, se você gastar 10 no cartão de crédito, você recupera os 10 que o PicPay te devolve. E a gente, o RPG Next, também ganha mais 10. Olha só que legal. Show? Então vai lá, instala o aplicativo do PicPay e entre com o código promocional RPGNext. Ah, e faça essa compra aí de R$10. Se quiser, vira já padrinho ou madrinha pelo PicPay no RPG Next. E claro, não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar os anjos. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até!